Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Renato Campos Amaral, sou da Coordenação Nacional do Movimento Luta de Classes e tive o prazer de ser convidado aí pelos companheiros do Movimento Correnteza para falar um pouco para vocês sobre classe média. Então vamos lá, gente, sem mais delongas aí. O que é a classe média para você? Como que a classe média se movimenta? Quais os seus anseios e etc. Bom, seguinte, desde criança a gente ouve dizer que a classe média está em torno de um determinado candidato, que a classe média está insatisfeita com a política econômica de um governo que não consegue suprir suas necessidades, que a classe média tem determinadas reivindicações. Bom, mas primeiro a gente precisa entender como ela se configura. Quem são esses trabalhadores? Porque classe média não é o cara que é muito rico, certo? O muito rico na nossa cabeça vem a burguesia, né? Mas também não é aquele cara muito pobre. Então, nesse vem o proletariado na nossa cabeça. Então, onde que está a classe média? É o que mais ou menos está no meio da contradição? Porque no último vídeo, o companheiro Sávio conseguiu colocar bem aí as contradições da disputa das classes fundamentais da sociedade capitalista. Então, de um polo tem a burguesia, do outro polo tem o proletariado. De um polo tem o capital, do outro polo tem o trabalho. E essa contradição fundamental, impossível de se conciliar na sociedade capitalista, vai se degladiar enquanto existir sistema capitalista. E a classe média está onde nesse processo? Bom, segundo a definição, ela estaria no meio, estaria no fogo cruzado. Mas vamos entender um pouco mais sobre o que seria essa classe média, né? Primeira coisa é o seguinte, a gente também sempre ouve dizer que a classe média é composta por trabalhadores liberais e que está no meio da definição de classe A, classe B, classe C, classe D e até onde vai o alfabeto. Bom, segundo a Fundação Getúlio Vargas, a classe A no Brasil, ela ganha no mínimo R$ 11.600, no mínimo. Então se alguém ganha R$ 12.000, se ganha R$ 11.700, R$ 11.640 é classe A. Daí até o infinito. A classe B tem esse teto de R$ 11.600. O piso da classe B seria R$ 8.600. E abaixo de 8.000 até 2.000 seria a classe C. Menos de 2.000 até 1.225 seria a classe D. E menos disso, a classe E. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, de 2018, esses dados. Bom, gente, se é assim, vamos pro debate. A classe B e a classe C e a classe D são classe média? Ou não? Porque se a classe D ganha R$ 1.255, o salário, no mínimo, e o salário mínimo no Brasil hoje é R$ 1.049, quem ganha salário mínimo no Brasil é classe E. E qual que é a diferença de quem ganha R$ 1.049 para quem ganha R$ 1.200? Isso define que um está numa classe e que o outro está em outra classe, que aquele que ganha R$ 8.500 está numa classe e o que ganha R$ 8.600 está noutra classe, né? Uma é classe B e outra é classe C. Olha, isso não explica muito bem o funcionamento da sociedade capitalista, não. Então é importante a gente não utilizar esses conceitos, porque isso daí é uma ilusão, sabe? E essa ilusão a gente vivenciou muito durante o governo Lula, porque muita gente ascendeu a classe média, né? Tinha um boom da classe média naquele período, e aí, na verdade, o que tinha era um boom de consumo, não é? Um boom de endividamento, de crédito. E esse boom de crédito, de endividamento, não nos faz mudar de classe, de modo nenhum. Como o Marx disse, a gente define a classe social a partir do lugar que ocupa na produção. Se é o lugar que ocupa na produção, pouco importa qual é o valor da minha remuneração, do meu salário. Então é importante a gente entender isso. É uma falácia esse negócio de classe A, de classe B. Isso não explica a sociedade, né? Não explica. Bom, a outra questão. A gente ouve dizer também que existe uma classe média alta e uma classe média baixa. Outra definição inexata. Outra definição que também não explica o funcionamento da sociedade capitalista. A definição de classe é um pouco mais séria dentro do marxismo.
porque ela não é só um conjunto de pessoas. Às vezes a gente usa mesmo a palavra classe para determinar, por exemplo, eu trabalho como professor, então a minha classe dos professores. Não, mas isso a gente pode até dizer por aí, mas também não é a definição de classe do Marx. A definição de classe é uma definição do lugar que se ocupa na produção. Um determinado grupo social que ocupa um determinado lugar na produção do sistema capitalista, e aí sim vai se configurar como uma classe. E aí a burguesia detém os meios de produção, o proletariado ele acaba por vender a sua força de trabalho para trabalhar. Bom, o fato é que se a pequena burguesia, a classe média, não trabalhar, também não vai conseguir comer. Então, é importante que a gente tenha essa definição do lugar que ocupa da produção. Há quem diga ainda que a classe, na verdade, se determina pelo acesso à cultura e qual é o nível cultural que um determinado grupo social tem. Bom, isso também não explica muito bem, não, de jeito nenhum. Se a gente consegue, por exemplo, fazer uma luta muito grande e colocar com mais peso o ensino do inglês na rede pública, porque ele existe, mas ele existe com uma certa limitação. E também o ensino do espanhol na rede pública, se tiver na rede pública uma grande condição de o aluno sair até poliglota, sabendo português, inglês e espanhol, não vai fazê-lo mudar de classe, porque ele pode morar na favela, pode ter dificuldade de se alimentar dignamente, pode morar de aluguel, ou ele pode ainda ter uma família inteira de operários e acabar estudando o suficiente para ser operário também. Então isso não vai fazê-lo ser burguês, não vai fazê-lo aumentar o seu nível de classe, se ele souber minimamente alguma coisa de inglês, de espanhol, se souber exatamente toda a variante do ensino da língua portuguesa. Essa questão da cultura não explica a classe porque, na verdade, ela é um reflexo, ela não é a origem da definição de classe, ela é um reflexo da classe. Vão ter mais acesso à cultura do ponto de vista amplo, que a gente pode pensar em conhecimentos que toda a humanidade produziu, quem tem algum recurso para isso. Quem não tem recurso não vai fazer. Então não é o fato de você adquirir o mínimo de condição de recurso para conseguir entender um pouco mais o funcionamento da sociedade que vai fazer você mudar de classe. É porque eu tenho alguns livros que eu sou de uma classe determinada porque eu os possuí ou eu comecei a comprar livros. Não é isso que define a classe. O que define a classe é o lugar que ocupa na produção. Então isso é muito importante da gente entender. Bom, se essa classe média, né, essa classe média vaga, que a gente ouve dizer, fosse verdade, a gente teria dificuldade de responder algumas perguntas. Por exemplo, um operário da Vale, hoje, ele ganha em torno, depois de alguns anos de trabalho, ele consegue chegar a ganhar R$ 6.000 por mês. Um operário da Ford, ele consegue ganhar até um pouco mais do que R$ 5.000 por mês. Um operário da Fiat, ele pode ter um teto, um operador de máquina da Fiat, de ganhar R$ 2.000, R$ 3.000. Muito bem, se a gente utilizasse a definição classe A, B e C, a gente teria o operário da Vale na definição da classe C, o operário da Ford também na classe C e o operário da Fiat na classe D. Ele pode iniciar, porque ele inicia com um valor menor do que R$ 2.000, ele pode ser operário da Fiat e está na classe C. Então, pessoal, se é tudo isso, é um pouco vago a gente falar classe média. Os marxistas, a gente sempre fala muito pequena burguesia. E por que fala pequena burguesia? Porque a pequena quer ser grande. Né? A pequena burguesia quer ser grande. Isso explica um pouco, mas não tudo. A pequena burguesia ela é a variante que está, de fato, orbitando entre os polos das classes sociais da contradição antagônica, e a antagônica, porque é impossível de se conciliar na sociedade capitalista. Então, essa pequena burguesia é que, aí sim, a gente pode entender como uma classe, e não a classe média como um todo. Um operário, por exemplo, como eu dei o exemplo dos salários dos operários, da Vale, da Ford, da Fiat. Esse operário, ele não... Se ele ganha R$ 6.000,
ou se ele consegue fazer uma luta e ganhar 7.000 reais, essa determinada classe. E aí é importante entender, porque o marxismo vai falar do ponto de vista macro, né? Do ponto de vista geral do funcionamento da sociedade. Não explica muito bem também o funcionamento da sociedade a gente falar que o meu vizinho ou o meu primo, que é operário da Fiat, agora tem 3 casas, né? Porque ele pode até comprar, né, as 3 casas. Só que para isso ele teve que apertar o cinto dentro de casa e comer bem menos, e esvaziar um bocado a geladeira, ter que fazer a prestação do carro. E enfim, ter várias dificuldades para conseguir pagar as moradias, né? E viver de aluguel dessas moradias. Isso não faz o burguês, isso não faz detentor dos meios de produção, não faz. Inclusive tem um livro do Engels, que é a questão da habitação, que explica bastante também esse processo. Então, o que a gente está colocando aqui é que o anseio desses operários da Vale, desses operários da Ford, desses operários da Fiat, se forem o anseio da classe e do lugar que eles ocupam da produção, que é exatamente a luta que a gente faz para a disputa da consciência, ela tem uma determinada reivindicação. E essa determinada reivindicação é a seguinte: qual que é o anseio do operário da Ford? Qual que é o anseio do operário da Fiat? É redução da jornada de trabalho, é aumento do salário, né? É ter condições de trabalho dignas. Um operário, trabalhador mineração da Vale, tem ainda o anseio de conseguir voltar para casa bem, né? E ficar legal, de sobreviver. Porque volta e meia estoura a barragem aqui do nosso estado, em Minas Gerais. Então a gente sabe que esses são os anseios dos trabalhadores, é o anseio de classe. É a redução da jornada, é o aumento do salário, é ter condição de vida digna. Esses são os anseios da classe. Os anseios da burguesia quais são? O de manutenção do status quo, o de manutenção das coisas como elas estão. Então, essa manutenção é a defesa da burguesia. A de mudar, a de melhorar, a de dar um passo à frente é a do proletariado. E a pequena burguesia, que está no meio dessa disputa, ela, ora, vai pender para um lado do proletariado, ora, vai pender para o lado da burguesia. Então, essa disputa das classes é que é interessante e importante da gente entender. E é por isso que o Marx define a pequena burguesia como uma classe que oscila. Ela é oscilante. Ela não tem uma reivindicação que vem só dela, né? Ela tem alguns anseios imediatos de consumo, de alcançar um determinado produto. Mas enquanto sociedade, enquanto humanidade, qual é a sociedade futura para a pequena burguesia? Ela está na disputa com a sociedade futura que a burguesia quer, que é exatamente a que vive agora, a que existe agora, e a sociedade futura que o proletariado deseja, anseia e pela qual ele precisa lutar. Então, é importante também a gente entender essas contradições. A outra questão que eu acho que é importante dizer é o da precarização do trabalho e o da proletarização dos trabalhadores. Porque essa pequena burguesia, ela também não é esse operário fabril. O Engels falava de aristocracia operária. Inclusive no livro A Situação da Classe Operária na Inglaterra, ele já coloca e já usa essa expressão, aristocracia operária. Mas a aristocracia operária não é pequena burguesia. Ela é parte do proletariado, parte dos operários que ganham mais, que tem uma remuneração maior. E por conta disso podem ter vários desvios ideológicos, desvios políticos, confusão também de reivindicações. A pequena burguesia, então, são os profissionais liberais, né? São aqueles que ocupam esse lugar na produção, aqueles que trabalham por si. Os profissionais liberais, os médicos, advogados, por aí vai. Só que no desenvolvimento do sistema capitalista vai acontecer uma proletarização desses determinados conjuntos de trabalhadores, que o Marx também falava. E em alguns livros ele fala dessa proletarização e a pauperização, né? Tornar a pessoa cada vez mais pobre e o trabalho cada vez mais extenuante no desenvolvimento do sistema capitalista. Muitos se enganam, aqueles que acham que desenvolvendo o sistema capitalista vai melhorar as condições de trabalho. Não é bem assim, não. Desenvolvendo a sociedade capitalista vai ter que aumentar a taxa de lucro. E se a taxa de lucro aumentar em detrimento das condições mínimas de trabalho, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso que os caras defendem. Então é importante a gente entender também
que a sociedade se movimenta, que ela está em constante contradição com essa disputa das classes e que por aí vai, ela vai para algum caminho, né? Então, se acontece essa precarização do trabalho, né, que é um pouco mais profundo, mas na verdade, para ser mais exato aqui o termo que eu quero dizer, se acontece essa proletarização da pequena burguesia, vários desses setores, dantes pertencentes à pequena burguesia, hoje já se identificam como proletariado, como trabalhador. Bom, qual é a realidade hoje, por exemplo, dos consultórios médicos, né? É, é um trabalho extremamente extenuante. Eu conheço alguns médicos e eu realmente, depois que eles se formaram, dificilmente consigo encontrar com eles. Eles trabalham demais. É um plantão no hospital e depois sai para outro plantão no outro hospital. Só que alguns médicos ganham 10 mil reais. Alguns médicos até podem passar a ganhar mais do que isso, né? Se ele ganha 10 mil reais, determinado concurso que ele passou e ainda tem o seu consultório, ou se ele dobra em outro concurso de uma outra cidade, passa no estado, passa no município, ganha 15, 16, 17 mil reais, ele é classe A. Veja, ele trabalha tanto, ele está tão viciado ao trabalho, né? Ele não consegue sair desse círculo vicioso do trabalho. E ele vende a sua força de trabalho para conseguir exercer essa profissão e conseguir ganhar essa remuneração. Isso não é burguesia. Pode ser classe A na definição da FGV? Pode ser, mas é trabalhador, é classe trabalhadora. Então, por isso que eu falei no início do vídeo que A, B, C, isso não explica muita coisa. Isso a gente precisa entender, então, qual é a condição de trabalho e condição de vida dessas pessoas. Né? A outra coisa, um outro exemplo, as pessoas que se formam como advogadas. Várias dessas pessoas trabalham em escritórios gigantescos hoje. Né? Dificilmente abre seu próprio escritório. São escritórios enormes e acabam fazendo uma linha de produção do processo. Né? É como se fosse o Fordismo dentro de um escritório. E existe então uma proletarização gigantesca desses trabalhadores advogados. Outra questão interessante também, importante da gente avaliar do desenvolvimento do sistema capitalista é a monopolização também da economia. Cada vez mais se concentra nas mãos de menos pessoas as riquezas no mundo. Então a pequena burguesia ela também era composta por aquele que detinha um pequeno comércio, né, uma pequena empresa, uma pequena fábrica e etc. No desenvolvimento do sistema capitalista, cada vez mais essas pequenas iniciativas vão sendo trituradas, né? Vão sendo atropeladas pelas grandes empresas. Os pequenos comércios cada vez mais sendo acabados, na verdade, por um grande monopólio. Muitos vão se lembrar das pequenas vendinhas, né, que tinham perto da casa da gente. Hoje nós temos pequenos EPAs, pequenos dias, pequenos BHs, pequenos supermercados ou até maiores, médios supermercados que destruíram, aniquilaram completamente uma disputa que ele tinha com aquele pequeno comerciante. Bom, o fato é que o monopólio e o desenvolvimento do sistema capitalista que está incutido nesse desenvolvimento, a monopolização da economia, também vai proletarizando cada vez mais a pequena burguesia. Então a pequena burguesia vai se diminuindo e vai esses trabalhadores indo para o proletariado. Só que isso, do ponto de vista concreto, acontece. Do ponto de vista ideológico, do ponto de vista da consciência, isso demora um pouco mais para acontecer. Tem um texto do Stalin, por exemplo, que ele vai discutir sobre isso. É o anarquismo ou socialismo. Que ele vai falar de um trabalhador que detinha uma padaria, que era pertencente a uma determinada classe. Só que aí, com o desenvolvimento do sistema, a padaria vai perdendo espaço dentro do comércio da região, ele acaba se tornando um operário de uma fábrica de sapatos. E aí ele vai se entendendo cada vez mais e ativando a realidade, vai ativando a consciência dele para a sua própria realidade. Né? Então, pessoal, é um pouco disso que eu quis trazer. Espero que o pessoal tenha gostado, tenha ficado um pouco mais claro sobre a pequena burguesia. E estamos aí para qualquer apoio que a gente pode dar. Certo? Então vamos lá. Recapitulando alguns conceitos fundamentais. A classe, o que define classe, é o lugar que se ocupa na produção.
A, B, C, D são letras, não define classe. Classe média é um termo muito amplo, genérico, que não é tão exato. Na medida que a gente vai querer entender o funcionamento da sociedade capitalista, ele já não vai conseguir explicar. Então é importante que a gente utilize os termos corretos, nos momentos corretos, para a gente compreender cada vez mais o funcionamento desse sistema. Entender o funcionamento do sistema para poder fazer parar de, de funcionar para esse pequeniníssimo grupo, né, que é a burguesia, mas que de fato tenha um sistema que funcione para toda uma sociedade, para toda a humanidade, para a maioria das pessoas, para os trabalhadores, e esse sistema não é o capitalista, esse sistema é o sistema socialista avançando para o comunismo. Gente, muito obrigado, tamo junto.